Cara, eu tenho certeza que a farmacologia ela fez você arrancar os cabelos durante os teus estudos aí na escola, na faculdade, tá? E até hoje tem se tornado o bicho papão para muitos profissionais. Conceitos relativos à farmacologia que ainda não ficaram tão claros para certos profissionais que têm dificuldade em entender princípios básicos relacionados a esse saber que são essenciais para a prática cotidiana do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Mas fica até o final desse vídeo que eu te garanto que tu vai ampliar os teus horizontes em relação a estes conceitos que eu vou te mostrar aqui. Fica até o finalzinho, cola comigo aqui. Fala galera, meu nome é Alexandre Paulino, você está no Enfermagem é Ciência e vamos para mais um vídeo. Então, quando se trata de assistência de enfermagem, é imprescindível as habilidades técnicas, tá? Os procedimentos que são realizados beira-leito frente ao paciente. Mas é muito importante a ciência, é muito importante os saberes, as bases teóricas que vêm por trás dessas práticas, por trás desses procedimentos. E a farmacologia ela vai embasar cientificamente o dia a dia do profissional de enfermagem, tendo em vista que ele vai estar administrando medicamentos no paciente. Ele precisa ter conceitos importantes na sua cabeça que vão subsidiar essa assistência. E é neste vídeo que eu vou te mostrar como você entender de forma mais fácil, mais simples, conceitos que estão de extrema relevância para a área da saúde, conceitos essenciais. Eu vou te mostrar 10 conceitos essenciais aqui para o entendimento do profissional de enfermagem. Então galera, como eu falei para vocês anteriormente, eu trouxe aqui para vocês 10 conceitos que todo profissional de enfermagem ele necessita, ele precisa saber para subsidiar a sua prática assistencial em relação à administração de medicamentos e essa terapia empregada beira-leito ao paciente. Beleza? Vou começar falando para você um pouquinho de farmacologia. A farmacologia basicamente é uma ciência que vai estudar os compostos químicos, né, os fármacos e a interação dos mesmos com o organismo. Como é que esses fármacos eles vão modificar determinadas funções do nosso organismo, como é que eles vão interagir, como é que eles vão agir, como é que eles vão percorrer no nosso organismo. Então basicamente a farmacologia vai estudar acerca disso. Nós sabemos que o nosso corpo ele executa milhares de funções, basicamente funções inerentes para a atividade do nosso organismo. E por vezes essas atividades elas podem passar por disfunções, tá? Ela pode passar por processos patológicos e existem compostos químicos que podem ser introduzidos no organismo que podem modificar determinadas funções, né? E é disso que vai tratar a farmacologia, tá? Então a farmacologia é a ciência que vai estudar os fármacos, ou seja, os compostos químicos e como esses compostos químicos e como esses fármacos eles vão interagir no organismo. Massa, né? É como uma substância químicazinha lá, ela vai lá e vai dizer, organismo, é nós, passa, vamos entender aqui, vamos fazer uma relação entre fármaco e organismo para que tudo funcione normalmente, para que tudo corrobore para o bem-estar do paciente. Então basicamente a farmacologia ela vai estudar isso, beleza? E aí nós temos aí duas vertentes que são de extrema relevância para a farmacologia, tá? Uma vertente é a que chamamos de farmacocinética, que nada mais é que o percurso, olha só, o percurso que o medicamento, o percurso que o fármaco, ele vai percorrer no meu organismo, no seu organismo, desde a sua entrada, desde a sua absorção até a sua eliminação. Então, quando eu falo de farmacocinética, cinética lá na física remete a movimento, beleza? Então, o movimento é o caminho, é o percurso que o fármaco ele vai percorrer no seu e no meu organismo, desde a sua absorção até a sua eliminação. Beleza? Tranquilo demais, igual uma suquinha assim, ó, com uma mãozinha e... É mesmo, é? Fácil demais, porque aqui a gente descomplica conceitos que basicamente muitas pessoas não entendem. Estou aqui para tentar descomplicar e eu tenho certeza que você vai entender de uma forma mais clara, mais objetiva, mais sucinta. Então vamos lá. Continuando aqui, já a farmacodinâmica, quando eu me refiro à dinâmica, eu me refiro à ação. Chamaria, quase que arranca meu braço, aquela molesta. Então,
é a ação propriamente dita do medicamento, é as ações bioquímicas, é as ações fisiológicas do fármaco. É como os fármacos eles vão se ligar aos receptores da célula, né? Para poder modificar, digamos assim, uma função fisiológica, eles precisam interagir com determinados receptores celulares, tá? As células elas possuem receptores que vão se ligar a essas substâncias, é como se fosse uma chavezinha, uma fechadura, tá? Por exemplo, se você pegar a chave da porta da sua casa e tentar abrir a porta do seu carro, você vai abrir? Não vai, porque a chave ela funciona como uma parada que vai se encaixar no receptor e aquela parada vai servir para abrir, né? Obviamente. Beleza? Então, mesma coisa são os fármacos. Os fármacos eles são substâncias que precisam se ligar a determinados receptores. Porém, os receptores eles precisam ter uma configuração específica, uma morfologia específica que se ligue a determinadas substâncias. Se liga no exemplozinho da chave. Se eu pegar uma chave diferente para ligar uma moto ou um carro, a chave da porta da minha casa não vai abrir. Tem que ser a chave do carro específico ou tem que ser a chave da moto especificamente para poder ligar lá o veículo, para poder ligar lá o automóvel de uma forma em geral. Então, basicamente, a farmacocinética ela vai estudar o percurso que o fármaco executa, tá? Desde a sua entrada no organismo, desde a sua absorção até a sua eliminação. E aí nós temos algumas fases, tá? Absorção, biotransformação, metabolismo e eliminação, que são assuntos que nós trataremos posteriormente em outros vídeos, tá? Já a farmacodinâmica indica ação, já ação propriamente dita, as ações bioquímicas dentro da célula, tá? Ele vai modificar uma ação, ele vai promover toda uma parada lá no interior da célula, fazendo com que as paradas elas se movimentem, beleza? Com que as paradas elas aconteçam, basicamente. Nada a ver. Então é isso que vai tratar a farmacodinâmica. E a gente fala tanto de fármaco, que danado é fármaco. Fármaco é um composto, são compostos ativos, são substâncias ativas que essas substâncias em contato com o organismo, elas vão modificar uma função já existente. Então não confundam. Os compostos ativos, os fármacos, eles não vão criar uma função, eles vão modificar uma função já existente, que nem sempre vai ter uma ação benéfica. A gente vai falar sobre isso, que nem sempre, apesar que o objetivo dos medicamentos, basicamente, são compostos que são formulados com o objetivo de promover uma terapia, tá? Mas dependendo da situação, dependendo da dose, dependendo da via de administração, tá? Eles podem trazer efeitos deletérios, efeitos maléficos para o organismo. Beleza? É isso que a gente vai comentar. Então, fármaco é o que, basicamente? São compostos ativos que, em contato com o organismo, eles vão modificar uma função fisiológica. Tranquilo? Que é a mesma coisa de princípio ativo. O princípio ativo é um composto, uma substância ativa, química ativa, que ela, em contato com o organismo, ela vai modificar funções. Beleza? E aí nós temos o conceito de profármaco. Dentro de fármaco nós temos o conceito de profármaco, que nada mais é que uma substância inativa, tá? Ela vai entrar no organismo ali, mas ela não vai desencadear nada, está inativa. Beleza? E aí o que é que acontece? Ela vai passar por biotransformação, tá? Essa substância. E aí, quando ela passar por biotransformações, ela vai se tornar uma substância ativa e aí sim ela vai modificar funções. O profármaco. Beleza? E já a droga, basicamente, são substâncias químicas, são substâncias, compostos químicos, que em contato com o organismo vão modificar a função, seja ela uma função benéfica, ou seja ela uma função maléfica. Ou seja, é a mesma coisa. Eu posso dizer que um inibidor da enzima conversora de angiotensina é uma droga, como o captopril, por exemplo, né? O inibidor da enzima conversora de angiotensina, tá? Que ela vai converter angiotensina 1 e angiotensina 2. O captopril vai inibir essa enzima, tá? Ele vai inibir a ECA, impedindo essa conversão. Basicamente, a gente vai entender posteriormente como funciona isso nos próximos vídeos. Eu posso chamar ele de droga, assim como eu posso chamar drogas, por exemplo, como heroína, como cocaína, né? Basicamente, eu posso chamar isso de droga também, porque são substâncias que vão modificar determinadas funções, tá? E aí, basicamente, eu posso ter uma função terapêutica, como eu posso ter uma função também não terapêutica, tá? Então, todo esse contexto eu posso chamar de droga, ok? Já os medicamentos são fármacos, tá? Com propriedades benéficas já comprovadas,
Claro que isso empregado de forma terapêutica. Eu posso utilizar com objetivo, por exemplo, com finalidade diagnóstica, como por exemplo os contrastes, que são medicamentos que são utilizados com finalidade diagnóstica. As vacinas são compostos basicamente que se enquadram nesse contexto, que tem um objetivo aí de trazer o que para o paciente? Uma prevenção, uma profilaxia, de forma paliativa, fármacos que não curem a base da doença, mas fármacos que tragam alívio dos sintomas, basicamente, como por exemplo, fármacos utilizados para hipertensão arterial, não vão curar a hipertensão, não vai curar a base da hipertensão, basicamente, mas ele vai trazer aí alívio para os sintomas. Tá? Eles podem ter também finalidade curativa, como os antibióticos, por exemplo, que vão aí basicamente inibir ou vão destruir determinados micro-organismos. Tá? Então são compostos que são utilizados com propriedades benéficas já comprovadas, que são utilizados de forma terapêutica. E aí nós temos o conceito de remédio. Tá? Então o remédio eu costumo dizer que são ações, são procedimentos, são medicamentos que são utilizados, ações, procedimentos, medicamentos, tudo que vem ser utilizado no paciente com a finalidade de promover um bem-estar. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Pega essa aí. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Alexandre, descomplique agora, beleza? Então aquela massagenzinha relaxante que tu recebe pós-plantão vai te trazer bem-estar, não vai? Remédio. Aquela atividade física que tu faz no cotidiano vai te trazer bem-estar, vai te trazer disposição, vai te trazer saúde. Remédio. Então tudo que é feito, tudo que é realizado no paciente com a intenção de provocar um bem-estar, isso é remédio. Tá? E podem se enquadrar aí até terapias alternativas, tá? No paciente, como por exemplo meditações, tá? Yoga, acupuntura, tá? E entre outras alternativas que são feitas, entre outras terapias que podem ser empregadas no paciente com a finalidade de provocar bem-estar. Tudo isso se encaixa dentro de remédio. Até os medicamentos, eles podem ser remédios. Por quê? Eles são administrados no paciente com a finalidade de provocar bem-estar. Então por isso que eu falei para você no início que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio ele é considerado aí medicamento. Pegou aí esse conceito? Interessante, né? Já o placebo, eita, eu tenho certeza que muita gente já utilizou do placebo, né? Tenho certeza absoluta. O que é placebo, professor? Placebo é qualquer substância ou tratamento que não haja interação com o organismo, tá? E eu administro aquela substância, eu aplico aquele tratamento como se ele fosse algo ativo, como se ele fosse reagir no organismo. Mas na realidade não há interação nenhuma. Por exemplo, substâncias que você faz de uma forma em geral, que para o paciente aquilo vai provocar algum efeito, mas na realidade aquela substância não vai realizar nenhuma interação. Como por exemplo, a administração de água destilada no paciente, e o paciente pensando que é algum medicamento, ele vai achar que aquilo vai provocar algum efeito, mas na realidade aquilo não vai provocar nenhuma interação, nenhuma resposta. Isso é considerado basicamente aí placebo, né? E aí o que são efeitos colaterais? O próximo conceito, eu falei para vocês que são 10 conceitos fundamentais. E aí adiantando, efeitos colaterais são efeitos secundários, né? Então se liga só, toda droga ela é acompanhada de uma ação principal, sim ou não? Vou dar um exemplo aqui, a dipirona, tá? A dipirona tem propriedades analgésicas, tá? Propriedades antipiréticas, beleza? Então essas são as propriedades principais da dipirona, tá? Essas são as ações principais. Todo medicamento ele tem uma ação principal, mas esta ação principal pode vir acompanhada de uma ação secundária, uma ação que não seja o objetivo daquele fármaco. Esta ação ela não é intencional, mas ela já é esperada daquele fármaco. Ela já é esperada. É um efeito secundário, não intencional, mas que já é esperado daquele fármaco. Tá? Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo aqui de um corticoide, tá? Do corticosteroide, da dexametasona, administrada por via endovenosa. Ela tem propriedades antieméticas, né? Ela é utilizada até pelos anestesiologistas, tem propriedades antieméticas logo ali no início, tá? Tem poder anti-inflamatório, uma forte ação anti-inflamatória basicamente, e ela quando administrada por via endovenosa, ela causa uma urticáriazinha, ela causa uma coceirinha, uma agonia, uma pele, né? Coça todos os lugares do seu organismo, basicamente, até onde você está pensando, lá é que coça mesmo.
né? Mas eu não vou usar este medicamento com a intenção de me coçar. Ei, faz aqui, ó, que eu quero me coçar todinho hoje, eu vou sair todo coçado, né? Eu vou me coçar todo, é bom demais essa sensação. Tu toma a dexametasona com esse objetivo? Não. A ação da dexametasona é uma ação que, basicamente, como eu já falei, no início ali antiemética, ela tem um forte poder, basicamente anti-inflamatório, né? A principal ação. Só que ela pode vir acompanhada dessa ação secundária, que já é esperada, não é intencional, mas já é esperada, ok? E aí, ó, nós entramos num conceito de dose. Dose é a quantidade necessária do medicamento para que eu tenha uma ação realizada, tá? Para que eu tenha uma ação desencadeada, que desencadeie um efeito, tá? Que modifique uma função fisiológica, basicamente. Então é a quantidade necessária para que aquela ação seja realizada. E dentro de dose tem esses conceitos aqui, ó. O conceito de dose mínima, já está dizendo, é a mínima dose do medicamento capaz de realizar uma ação terapêutica, um efeito terapêutico. Preste atenção, efeito terapêutico, tá? Então é a mínima quantidade que provoca um efeito terapêutico, ou seja, ainda está dentro da terapia, beleza? Não provoca efeito tóxico. Se vai desencadear um efeito desejado, tá? Se enquadra dentro da posologia, se enquadra de dose mínima. É a mínima dose necessária para provocar um efeito desejado, tá? Não tóxico, beleza? Já a dose máxima, como o próprio nome já está dizendo, é a máxima dose utilizada de um medicamento que objetiva aí um efeito desejado, tá? Eu espero aquele efeito daquele medicamento, tranquilo? Quando a dose ela ultrapassa este limiar e causa efeitos tóxicos e não efeitos desejáveis, ela já passa a ser chamada o quê? Dose toxicológica, que é aquela quantidade que já ultrapassou a dose máxima e trouxe o que para o paciente? Efeitos tóxicos, efeitos deletérios, como por exemplo convulsão, tá? Reações idiosincráticas de uma forma em geral, aquele efeito rebote, basicamente efeitos ruins, efeitos deletérios, parada respiratória, convulsão, alucinações, alterações neurológicas, enfim, efeitos tóxicos de uma forma em geral. Então entenderam aí a diferença? Dose mínima e dose máxima, tá? É a mínima dose do medicamento, onde aquela dose ela objetiva um efeito esperado, um efeito desejado, né? Ela desencadeia um efeito desejado. Já a dose máxima é a máxima dose do medicamento que objetiva, que desencadeia um efeito desejado, tranquilo? E já a dose de ataque é aquela dose inicial, tá? Basicamente que eu tenho as concentrações farmacológicas ali daquele composto, eu tenho aquela quantidade no plasma sanguíneo para que promova aquele efeito inicial, aquele efeito abrupto. Por isso que já está dizendo dose de ataque. Já a dose de manutenção é aquela dose que eu utilizo do medicamento para ter aquelas concentrações no plasma sanguíneo de maneira estável, tá? Eu vou utilizar múltiplas doses, basicamente, daquele medicamento para permitir com que aquelas doses elas fiquem ali, ó, elas segurem a questão da meia-vida dentro nas concentrações plasmáticas, tá? Que aquelas doses elas permaneçam no plasma ali, para que elas continuem realizando, para que elas continuem sendo distribuídas, tá? A longo ou a curto prazo, mas que eu mantenha a meia-vida farmacológica daquela substância nas concentrações plasmáticas, tá? Então o nome já está dizendo dose de manutenção, é para manter, né? É para manter aqueles compostos químicos basicamente no plasma sanguíneo de forma efetiva, tá? Para que essas doses elas venham ficar ali no plasma sanguíneo de maneira estabilizada, né? Mantendo a meia-vida farmacológica. E aí já a dose toxicológica, como eu já exemplifiquei para vocês, são doses que ultrapassam a dose máxima e trazem efeitos toxicológicos para o paciente. E já a dose letal, galera, não tem nem o que explicar. Dose letal, quando alguém fala, eu fiz uma dose letal no paciente, tu provocou o quê? A morte do cara. Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Dose letal é aquela dose que provoca a morte, tá? Do paciente, ok? Ela vai provocar a morte. Exemplo disso. Na realidade, qualquer medicamento, ele pode ser utilizado, né? Se você alterar demais aquela dose, se você ceder demais aquela dose ela pode se tornar uma dose letal. Qualquer substância, tá? Principalmente por via endovenosa. Se você alterar aquela dose, se você ceder as concentrações ideais para aquele organismo, para aquela pessoa, para aquele paciente, ela pode se tornar uma dose letal, qualquer medicamento, tá? Se você fizer uma quantidade excessiva, ela pode matar um paciente, tendo em vista que eu tenho um excesso daquele composto químico
que basicamente vai desencadear ações deletérias, ações ruins, que vão culminar em letalidade, que vão culminar na morte do paciente. Beleza? Já nós temos esses dois conceitos de antagonismo e sinergismo. Antagonismo, eu digo para você que são substâncias que são utilizadas com a finalidade de anular o efeito de outra substância. Basicamente, os fármacos antagônicos, eles vão bloquear, eles vão impedir o receptor de se ligar a determinadas substâncias. Eles agem assim. E como eles bloqueiam o receptor, aquela substância basicamente farmacológica principal que vai agir com aquele receptor não vai se encaixar. Lembra lá da chave e da fechadura do exemplo. Os fármacos antagonistas, tá, os agonistas, né, basicamente eles vão funcionar bloqueando os receptores, impedindo com que os fármacos, tá, eles se ligam aos receptores e realizem determinadas ações. Exemplo disso, tá, é o naloxone, ou naloxona, mais conhecido como Narcan, tá, que é um antagonista de determinados opioides, por exemplo. É utilizado muito em intoxicação por opioides, a morfina lá na emergência, quando o profissional faz, né, em excesso, doses excessivas que trazem efeitos tóxicos para o paciente. O naloxone é utilizado para antagonizar, para bloquear as ações do opioide morfina. Beleza? Já o sinergismo, quando eu falo de sinergismo, eu estou me referindo à ação de soma, galera. Eu vou pegar um fármaco, somar com outro e potencializar essa ação, tá? Isso aí vocês fazem no dia a dia, basicamente baseado em prescrições, né? Quem nunca usou o Atrovent junto com o Berotec, o beta-2 agonista com anticolinérgico, eles vão se somar e aí vão potencializar a ação broncodilatadora. Olha só, exemplo aí de sinergismo, ação de soma, antagonismo, ação de bloqueio, de anulação, de chegar assim, ei, tu não vai agir aqui nessa bexiga não. Tchau, aqui quem manda sou eu, vou me impedir, eu vou bloquear a passagem e tu não vai se ligar ao receptor. Olha que viagem, entendeu aí? Então é isso mesmo. Então galera, esses foram os conceitos que eu queria passar para vocês, que são conceitos aí, ó, essenciais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 conceitos essenciais que todo profissional de enfermagem precisa saber. Agora olha para cá aqui, ó, tá vendo aqui? Essa partezinha final. Se tu não é inscrito no meu Instagram, vai lá, se inscreve. Tem novidade toda semana, tem questões de concurso sendo resolvidas nos stories. Tu tá perdendo, eu tô resolvendo uma porrada de questão de concurso toda semana e deixando disponibilizado lá pra vocês 0800, né? De graça, cara. Não vai pagar nada. Então, tu tá perdendo, vai lá no meu Instagram, @professor.alexandrepaulino. Vai estar na tela aí pra vocês, vocês vão ver aqui. Ixi, Maria, acabei com o único giz que eu tinha pra dar aula. E aí, ó, se inscreve no meu canal Enfermagem é Ciência. Se inscreve, ativa o sininho, chama amigos, tá? Compartilha esse vídeo para ajudar o teu colega que tá estudando para... Manchou não. Que tá estudando para a prova lá, que tá com a cabeça agoniada, que não tá entrando nada de farmacologia. Chama ele, compartilha esse vídeo, pede para ele assistir, tá? Que eu tenho certeza absoluta que essa abordagem que eu fiz aqui vai clarear a tua mente em relação a esses conceitos. Beleza? Então espero que tenha gostado. Esses conceitos vão servir, serão de extrema relevância para a vida profissional de vocês. Fiquem ligados aqui no canal que vai ter muito mais aulas nesse formato que eu amo demais. Quadros, giz, coisa vintage, né? Coisa antiga. Eu amo isso aqui. Nesse formato, em outros formatos, vai ter entrevistas com profissionais de enfermagem, mostrando o dia a dia, enfim, vai ter uma porrada de coisa aqui no canal. Então se tu não é inscrito, se inscreve, chama amigo, fica ligado, que até a próxima, e é nóis, e é foi, e tchau, e beijo com abraço, fica comigo aqui no canal, e já falei demais, e tchau, e vou me embora, e vou dormir, e tchau.